Ô, Lucas, você fez uma matéria muito bacana. Muito importante, chefe Edu. É? Eu tive a honra de conhecer uma chefe de cozinha surda. Que legal. Uma senhora incrível que aprendeu muito sozinha, teve sua filha que não é surda e com a ajuda das duas elas realizaram um sonho e criaram um canal no YouTube, que Olha é o que legal. Cozinhando em Libras, e elas são incríveis. Nossa, Juro, que você vai demais. amar, chefe Edu. Já adorei, eu quero ver. Você aí de casa sabia que no Brasil existem cerca de 10 milhões de surdos? Sim, surdos. E não, este não é um termo pejorativo. A própria comunidade fala surdo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de vida e uma receita de cozinha de uma pessoa que se aventurou na vida, que passou de todas as dificuldades, superou todas as suas limitações e mesmo assim, com a ajuda da filha, hoje virou uma ídola. Vocês vão saber quem eu tô falando, mas eu peço para que você fique com a gente, porque com certeza você aí de casa não vai se arrepender. Começa agora aqui no The Chef, uma receita de vida e uma receita de cozinha. E só para deixar bem claro, eu, Lucas Salles, já fiz o exame de PCR, o famoso exame para saber se você está ou não com o coronavírus. Graças a Deus deu negativo, não estou com Covid, nem a dona Vera e muito menos a Andressa. Por isso, elas estão sem máscara, até para que elas possam se comunicar na linguagem de Libras, que é a linguagem de sinais para surdos, e eu vou ficar aqui distante delas para entrevistá-las. Andressa, dizer que é uma condição especial está certo? Tá certo, né? A gente trata por especial aquilo que é diferente, né? Mas o mais legal é o surdo não se vitimizar e levar a vida como deve ser, né? Especial como qualquer outra, como as nossas vidas, né? Eu acho que é bem por aí. E é por isso que eu tenho tanto orgulho dos meus pais, que são surdos desde nascença. Eu não tenho isso geneticamente, mas tenho certeza que o exemplo que eles dão para toda a nossa família, ele é esse, é de superação, é de encarar a vida como ela é. O surdo, ele é tão competente como qualquer outra pessoa. Eles trabalham, eles se casam, eles têm filhos, eles dirigem, eles vão ao supermercado, eles estão conectados o tempo inteiro, eles adoram o Edu Guedes, eles seguem programas de receita. Por isso a gente falou, nada melhor e mais inclusivo do que ter um programa chamado Cozinhando em Libras. Conseguiu entender? Você que está em casa, a senhorita que está em casa, o senhor que está em casa, conseguiram entender a receita de vida? Hoje, a receita de vida é com a dona Vera e com a Andressa, que no meio de uma pandemia, no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo, elas foram lá e criaram o primeiro canal de cozinha para surdos no mundo inteiro, né, Andressa? É o primeiro. E o mais legal é que a nossa audiência, ela é de fato pelo menos uns 80% composta pela comunidade surda. A gente sempre vê o surdo aqui no cantinho da tela, né? O Cozinhando em Libras inverteu esse papel. A minha mãe é a protagonista do programa e eu faço uma narração. Eu não faço uma tradução ao pé da letra do que minha mãe está falando, porque eu falo para o meu público e minha mãe fala para o público dela. Cara, que sensacional. E olha, eu queria só entender um pouco mais. Surgiu no meio da pandemia, mas da onde veio aquela vontade de colocar sua mãe como uma apresentadora? Isso surgiu dela, na verdade. O que aconteceu? Dona Vera fez aniversário em 2018 e falou, vou fazer um patê. E o patê fez um sucesso absoluto. Aí fica todo mundo, ai... Aí ela falou, eu tô em casa, todo mundo queria a receita, em vez dela escrever e mandar pelo WhatsApp, ela falou, não, vou gravar. Colocou o celular lá, vou gravar esse negócio aqui. Fez a gravação. Em 2 dias, teve um alcance de 30 mil pessoas. Eu falei, mãe do céu. Mas aí, como eu sempre fui muito absorvida pelo universo de trabalho e tal, o tempo foi passando e eu meio que não dei muito foco. Quando chegou a pandemia, eu tive um contrato de trabalho suspenso. Eu falei, cara, já sei, eu vou fazer o Cozinhando em Libras acontecer. Aí a gente começou a gravar e hoje, faz um ano, temos mais de 10 mil seguidores nas redes, estamos em todos os canais
relevantes, e quanto mais surdos forem impactados e a gente puder trazer essa conversa, trazer entretenimento, trazer uma alegria para esse surdo, a gente vai estar cumprindo a nossa missão. Tá vendo? Receita de vida aqui com a Dona Vera e a Andressa. Que coisa linda, parabéns pelo canal. Agora chegou a hora da gente ensinar receita de cozinha. Vamos adoçar a vida. Então é uma mousse de goiaba. Obrigado, 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 Dona Vera, muito obrigado. Simples. Bom, Andressa, muito obrigado, Johnny Saad. Vamos então para as nossas receitas de cozinha agora, já que a nossa vida está repleta de felicidade. Vamos lá, mãe, vamos começar. O que é isso aí? Pegamos 6 goiabas que compramos em promoção na feira, descascamos as goiabas em qualquer tempo, então a gente já tinha isso no nosso freezer. Descasca a goiaba, bate no liquidificador meia dúzia de goiaba com um copo de água. O que vira? Uma polpa. O que a gente faz com essa polpa depois? Faz suco, faz mousse, faz recheio de bolo. E tá fácil a vida. Colocou no freezer bonitinho, pode usar à vontade por até 3 meses. Tá fácil, tá tranquilo, tá favorável. Uma caixinha de creme de leite. Creme de leite. Tá fácil. Dona Vera gosta de detalhar, explicar bem direitinho. Leite condensado, gente, leite condensado, olha o sinal. É sinônimo de categoria. Aquela marca lá ficou tão famosa que é incrível o poder das marcas nesse sentido, né? Leite condensado virou, ó, uma pessoinha com a mão na cabeça. Gente, agora, vamos lá. 30 segundinhos de meio copinho americano de água com um pacotinho de gelatina sem sabor. Sem sabor. Que não é doce, não tem nada, aquele transparentezinho, beleza? Mexe bem, mãe. Dissolve a gelatina. Pronto. Fechou o liquidificador. E... foi lá, bateu uns 2, 3 minutos. Tá pronto, deixa ele bem maciozinho, maravilha. Mas é claro que Dona Vera é espertinha. Tananana. Não vamos deixar Luquinha sem provar a sobremesa já durinha, porque claro que precisa ficar na geladeira mais ou menos umas 2 horinhas. Obrigado, Dona Vera, obrigado. Gostou, querido? Eu tenho pra mim que esse mousse aqui é como a Dona Vera e como a Andressa. Você juntou os melhores ingredientes, que é a força de vontade, você juntou o amor, você junta a caridade por fazer algo para alguém que precise e que mereça. Você coloca tudo num só liquidificador, que é a vida, mistura tudo isso e o prato final é a Dona Vera, é o Cozinhando em Libras. É um projeto lindo e incrível, com muito bom gosto e olha, de verdade, é uma delícia. Parabéns! Então, por favor, você lembre-se de ir no YouTube e se inscrever no canal da Dona Vera e da Andressa Cozinhando em Libras. E olha, a gente também transmite o The Chef no YouTube. Se você assiste a gente pelo YouTube, aproveite agora, faça uma nova aba, coloque lá Cozinhando em Libras e já se inscreva. Faz isso, dá um like, compartilhe com todo mundo. A gente precisa e a Dona Vera merece ser conhecida no Brasil inteiro. Andressa, de coração, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. E Dona Vera quer mandar um beijo pro Edu. Por favor. Então vai. Obrigada. É isso, gente. Obrigada. Obrigado a vocês e a gente volta pro estúdio, mas não sem antes de eu
comer esse mocinho delicioso. Com licença, gente. Vamos embora, doutor. Tinha que acabar desse jeito, né? Eu estava aqui concentrado no beijo para dona Vera. Muito amor, muito carinho. Um beijo para a senhora. Fica com Deus, a gente fica muito feliz, né? Nossa, é Nossa, emocionante. muito legal.